do Senhor. Hoje a tia Polly escolheu uma história muito especial para contar para vocês. O nome dessa história se chama Frederico. Pedro era um garotinho muito pobre. Ele vivia com sua família numa pequena casa de madeira, sem muito conforto, sem muita qualidade. O seu pai ganhava, na humilde profissão de lenhador, um salário muito baixo, que mal dava para comprar alimentos para casa, que muitas vezes a família de Pedro chegava até mesmo a passar fome. Mas havia uma coisa que era especialmente muito triste para Pedro. Ele nunca havia ganhado um brinquedo. Quando ele chegava na escola, que ele via seus coleguinhas com brinquedos novos, brinquedos diferentes e coloridos, Pedro ficava muito triste porque ele nunca havia ganhado um brinquedo. Seu pai percebia essa tristeza de Pedro e ele sofria muito em saber que por ele ganhar muito pouco, nunca sobrava um dinheirinho para dar um brinquedo para Pedro. E aí, o pai de Pedro começou a pensar numa forma de presentear seu filho. O aniversário de Pedro estava chegando, quando seu pai teve uma ideia muito bacana. Sem demora, o pai de Pedro começou a confeccionar um peão muito bonito para o seu filho. E aí ele trabalhava todos os dias à noite, quando ele chegava do serviço, ele ia lá e trabalhava todo dia um pouquinho, com muita dedicação, porque assim ele ia conseguir fazer um peão muito bonito para Pedro. E aí na véspera do aniversário de Pedro, o peão ficou pronto. E aí o pai dele foi lá e guardou o peão na prateleira da sala, para que no outro dia Pedro tivesse uma grande surpresa. No dia seguinte, bem cedinho, Pedro se levantou e, como de costume, foi pegar sua caneca para o café. Qual não foi a surpresa ao ver aquele lindo peão do lado da caneca? E Pedro quase que ele não acreditou que aquele presente tão bonito e tão legal era dele. E aí ele falou assim: papai, olha só o que eu achei na nossa estante, do lado da minha caneca, eu achei um peão. E aí o pai dele falou assim: ah, meu filho, você gostou? Aí ele falou assim: nossa, eu amei. Aí o pai de Pedro falou: pois pode ficar feliz, porque este peão é seu. Eu fiz ele com muito carinho, por noites e noites, para que você se sinta feliz em ter um brinquedo. Aí Pedro ficou imensamente feliz. E ele dizia assim, e o Pedro olhando o peão, passando de uma mão para outra, e falava assim: ó, você vai se chamar Frederico, peão, e você vai ser meu amigo. E aí Pedro arrumou umas tintas emprestadas, uns durex colorido. E aí sabe o que Pedro fez? Ele decorou o peão, que ele deu o nome de Frederico, né? Ele decorou o Frederico todinho, fez um chapéuzinho, pintou de azul, fez um rostinho bonitinho no Frederico. Olha só como ficou bonito o peão dele, crianças. E naquela mesma tarde daquele dia de aniversário de Pedro, o peão já estava todo decorado. Tava lindo, não tava? Não ficou bonito o peão de Pedro? E aí Pedro pintou no rosto do peão um rostinho bem feliz, um sorriso bem grande, tá vendo? E até um chapéuzinho lindo o Frederico ganhou. Olha que lindo que ficou o peão. Como Pedro ficou feliz com seu presente, com seu novo amiguinho, Frederico. Frederico e Pedro, eles passavam a maior parte do tempo brincando juntos no quintal da casa. Olha só como que Pedro estava feliz com seu amigo Frederico. Quando Pedro ia à escola,
Frederico ia dentro da sacola e era difícil para ele ficar tanto tempo quietinho enquanto seu dono assistia às aulas. Mal chegava em casa, o menino almoçava, fazia seus deveres e lá iam os dois felizes brincar pelo quintal. Certo dia, o pai de Pedro falou assim: Pedro, a gente vai precisar se mudar dessa casa e a gente vai morar num outro lugar. E aí, Pedro e Frederico ficaram a tarde toda tentando imaginar como seria a casa nova, quantos cômodos ia ter, se ia ter quintal grande, se ia ter espaço para eles brincarem. E Pedro falava com Frederico assim: Frederico, pode ficar tranquilo que eu vou guardar você do ladinho da minha cama no meu quarto novo. E aí eles ficavam pensando como que ia ser a casa nova, eles ficavam questionando. E aí o pai de Pedro colocou a mudança no caminhão. Só que Pedro estava tão entretido, olhando a rua, olhando as novidades, imaginando como seria a casa nova, que o peão, o Frederico, caiu da mudança. Ele caiu do caminhão e Pedro não viu. Olha só, tá vendo? Frederico caiu do caminhão de mudança. Quando Pedro que nem tinha percebido que Frederico tinha caído, e aí quando Pedro chegou, que ele foi tirar as coisinhas dele de cima do caminhão, ele percebeu que Frederico não estava mais ali, que Frederico havia caído no caminho. E na estrada, cheia de poeira, bem para trás, bem cheia de buracos, lá ficou Frederico jogado à deriva, sem ninguém nem ter percebido que ele tinha caído do caminhão. Frederico tentava rodar com todas as suas forças em direção ao caminhão, tentando alcançá-lo. Durante alguns dias, o peão, com grande esforço, procurou ir ao encontro de Pedro, mas logo as suas forças chegaram ao fim e Frederico parou, cansado, chorando e sem mais esperança de rever seu grande amigo Pedro. Veio o sol, veio a chuva e Frederico foi ficando cada vez mais feio, sem cor. Vocês lembram que Pedro tinha pintado com a tinta bem bonita, tinha feito um chapéuzinho, tinha feito um sorriso no rosto de Frederico? Pois é, com o tempo na rua, ele foi pegando chuva, sol, poeira, lama, e aí ele foi desbotando. Chegou o dia em que mesmo que algum menino passasse por ali, nem notaria que Frederico estava ali no chão, de tão feio e apagado que Frederico se tornou. E Pedro? Vocês seriam capazes de imaginar como ele se sentia? Que tristeza! Logo que chegaram na casa nova, ele procurou o peão. A princípio pensou que estivesse caído entre a mudança, mas depois de procurar muito e chegar à triste conclusão de que seu amigo estava perdido, passou a ser o menino mais infeliz do mundo. Passava os dias pelas redondezas procurando sem parar seu brinquedo. Em vão seu pai tentou consolá-lo, falando que iria fazer um novo peão para Pedro. Mas Pedro falou com o pai dele assim: não, pai, não precisa fazer outro. Eu gosto do Frederico, eu sinto um carinho especial pelo meu peão Frederico. Eu não quero o outro, eu quero o meu Frederico. E aí, numa segunda-feira, quando Pedro chegou da escola, sua mãe pediu para que ele fosse pegar lenha no depósito para ela terminar o almoço. O menino prontamente obedeceu, porque Pedro era uma criança muito obediente. Quando já estava com um bom feixe de lenha, ele correu para o fogão e ele mesmo começou a jogar a lenha no fogão de lenha da mãe dele. E as chamas começaram a crescer com aquela lenha fresca. E de repente, no meio do fogo do fogão da mamãe de Pedro, olha só o que Pedro achou. O menino viu algo que lhe era bastante familiar. Sim, não havia dúvida alguma. Era Frederico
que havia caído lá no fogo junto com as lenhas que Pedro tinha pego na rua. Pedro não hesitou, não pensou duas vezes. Enfiou a mão nas chamas e puxou o peão para fora do fogo. Sua mão ficou bem ferida e doía terrivelmente, mas como Pedro estava feliz, ele conseguiu salvar seu amiguinho. Ele não estava nem ligando se a mão dele estava machucada, estava ferida, estava doendo. Ele estava feliz porque ele conseguiu tirar o amigo dele, Frederico, daquelas chamas do fogão. A mãe, ouvindo os gritos de Pedro, correu para socorrê-lo. E aí, a mãe dele cuidou das feridas dele, da queimadura, enfaixou o braço dele, cuidou de Pedro com muito carinho. Depois de alguns dias, que custaram muito a passar, Pedro, apesar de ainda estar com a mão enfaixada, já podia movê-la quase que normalmente. E então, com grande habilidade, pegou o canivete e algumas tintas e, com a eficiência e ajuda do pai, deu nova vida a Frederico. Em pouco tempo, ele era um peão novinho, muito, mas muito bonito. Aquelas faixas que tiveram que permanecer por muito tempo nas mãos de Pedro, e depois que ele tirou as faixas, ficou uma grande cicatriz. Mas lembravam sempre a Frederico, o peão, o grande amor que Pedro sentia por ele, e faziam-no compreender o quanto havia custado a sua salvação, porque se não fosse Pedro enfiar a mão no fogo para tirar Frederico tinha morrido, tinha acabado naquele fogaréu todo. Quanta gratidão Frederico sentia pelo seu grande amigo Pedro, e como Frederico o amava também. Você sabia que por amar muito a você e a mim, alguém também teve suas mãos feridas? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Quando você mente, briga, desobedece, fala palavrão ou peca, você vai merecer a morte eterna. Mas Jesus, ele veio, morreu, teve as suas mãos feridas, teve o seu corpo colado, martelado na cruz, para que nós venhamos a ter vida, para que nós não tenhamos a morte como consequência dos nossos pecados. Quando Jesus veio morrer por mim e por você, ele estava tirando das nossas costas o grande salário do pecado, que é a morte. E porque Jesus veio e morreu por mim e por você, nós temos direito à vida eterna. Assim como Pedro não hesitou em ferir as suas mãos naquele fogo para salvar seu amigo, assim Jesus também ele não hesitou em vir morrer por nós, por sofrer por nós, ter as suas mãos marcadas por amor a nós e para nos dar vida e vida eterna. Então, se você não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, feche os seus olhos, ora ao Senhor, se arrepende dos seus pecados e aceita Jesus como único e suficiente Salvador. Aceita esse amor que Jesus tem para com sua vida, ok? Viva uma vida de santidade, não briga com o seu irmão, não fica brigando com o coleguinha, não fala mentira, não fala palavrão, obedece o papai, a mamãe, arruma seu quarto, seja uma criança obediente, para que valha a pena aquele sacrifício que Jesus fez na cruz por você. Você sabia que Jesus morreu naquela cruz para que você tenha vida eterna? Para que você tenha o direito de ir para o céu e ser feliz para o resto da eternidade? Então, assim como Pedro amava Frederico a ponto de ferir as próprias mãos para poder salvá-lo da morte, assim Jesus veio, morreu por nós, por amor a nós, para nos dar vida eterna e nos livrar dessa morte eterna que é originada do pecado. Então, se você, pequena criança, ainda não aceitou Jesus, feche o seu olho, ora e aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. E se você aceitou Jesus, viva uma vida de obediência ao Senhor Jesus. Um beijo, fica com Deus e até a próxima. Tô morrendo de saudade.